Glória a Deus. Boa noite. Amém, queridos? O assunto de hoje é sobre política. Política. E eu quero falar com a minha igreja, o Ministério Vila Nova. E eu quero falar através desse canal, porque eu não tenho a chance de falar pessoalmente com a minha liderança, com a minha igreja. Então eu quero falar por aqui. Em relação a um assunto muito delicado, um clima de já ganhou que está contagiando a igreja. E isso é perigoso, isso é muito perigoso. Esse clima de já ganhou não pode contagiar a igreja, porque é um jogo e a política é séria, irmão, é sério, não é brincadeira. Não é brincadeira, porque através de um guerreiro, com um guerreiro você vence uma guerra, você luta uma guerra, mas através de um guerreiro você pode perder uma guerra também. Com um guerreiro você perde uma guerra. E o que está acontecendo eu estou vendo muito descontentamento de algumas pessoas, descontentamento de alguns irmãos da igreja, pessoas insatisfeitas, pessoas descontentes. Por quê? Porque existe uma diferença entre política, né, votação e eleições. É saudável discutir política, é bom conversar sobre política, é lógico, né? Mas a Bíblia fala em Provérbios 25, capítulo 25, versículo 11, a Bíblia fala o seguinte: como maçã de ouro em salvas de prata, é a palavra dita no tempo certo. No tempo certo. Ou seja, ainda não é o tempo de falar sobre votação. Ainda não é o tempo de falar sobre eleições. Não é o tempo. O tempo de falar sobre votação, o tempo de falar sobre eleições é quando estiver o clima de votação, é quando tiver o clima de eleições, deixa o clima de eleições contagiar os eleitores, deixa o clima de votação contagiar as pessoas, porque o pastor Rafael, ele tem uma aceitação muito boa. O pastor Rafael, ele está com uma aceitação muito boa na política, mas uma pessoa descontente é perigoso. Uma pessoa insatisfeita é perigoso. Porque quando uma pessoa insatisfeita se levanta dentro de um grupo, dentro de uma igreja, ele tem a tendência de influenciar outras pessoas negativamente. Negativamente. Isso é perigoso. Porque discutir religião é uma coisa. Discutir política é outra coisa. Discutir política é saudável, conversar sobre política é necessário, mas tudo tem o seu tempo. E interessante é que isso tem surgido, tem partido de pessoas que são líderes, São pessoas que ensinam que tudo tem o seu tempo determinado, pessoas que pregam sobre isso, pessoas que ensinam que tudo acontece no tempo de Deus e de repente estão precipitando, estão agindo precipitadamente. Eu estou vendo que muitas pessoas estão insatisfeitas, estão se levantando, né, contra essa campanha política. E é interessante que nem o pastor Rafael e nem o pastor Josué, eles têm ainda cogitado, não têm pronunciado, não têm falado sobre essas eleições, sobre votação. Mas eu até entendo que são líderes e que querem agradar o pastor Josué. São pessoas que querem agradar o pastor Rafael, que querem, às vezes, ganhar confiança. Mas isso é perigoso, irmão. Porque nem todo mundo que está no nosso meio está conosco. Nem todo mundo que está conosco
vai votar em nós, vai votar no pastor Rafael. É importante isso. Porque muitas pessoas que estão dentro da igreja não estão do nosso lado. Muitas pessoas que estão dentro da igreja não vão votar no candidato da igreja. Presta atenção, porque isso não é de hoje, isso não é recente, irmão. Isso estava lá no início da humanidade, no Antigo Testamento. Isso estava lá quando Judas, um dos seus discípulos, traiu Jesus. E o próprio João, ele falou, olha, saiu de nós, mas não é um dos nossos. Surgiu de nós, mas não é um dos nossos. Ou seja, tem muitos que estão no nosso meio, mas não são um dos nossos. Tem muitos que estão no nosso meio, mas nós não vamos poder contar com eles. Então, é bom que isso fique bem claro no meio da nossa liderança, no meio dos nossos pastores, dos nossos líderes. Esse clima de já ganhou, irmão, é muito perigoso. Não podemos entrar nesse clima de já ganhou. Porque, na verdade, a luta ainda nem começou. A guerra ainda nem começou a ser travada. Né? Ainda há muito a ser feito. Ainda há muito a ser conquistado. Então, eu quero deixar aqui registrado esse momento como um alerta e que não venhamos acomodar. Não venhamos nos relaxar, né? Baixar a guarda, que não venhamos nos acomodar, que possamos estar pegando firme cada dia mais nessa luta, nessa batalha, porque é sério, isso é coisa séria, irmão. Nem todos, né, que estão no nosso meio é por nós, nem todos, infelizmente, irmão. Infelizmente é assim. Tem muitos traidores, tem muitas pessoas que não podemos contar com eles, mas podemos ganhar eles. Muitas pessoas nós podemos conquistar a pensar da nossa forma. Muitas pessoas nós podemos conquistar para que eles possam pensar da nossa forma, do nosso jeito. Mas podemos também perder muitas pessoas. E não é importante, isso não é interessante, perder pessoas. É importante, é interessante a gente ganhar pessoas. Amém? Glória a Deus. Aleluia.